Deus esteja na sua casa nesse momento. Seja bem-vindo a essa transmissão. Que o Espírito Santo fale profundamente ao seu coração. Atraído por sua presença, eu não sou mais o mesmo. Fascinado por sua glória, vivo não mais eu, Ele vive em mim. Vivo não mais eu, Ele vive em mim. Oh, 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 atraído por sua presença, eu não sou mais o mesmo. Fascinado por sua glória, vivo não mais eu, Ele vive em mim. Vivo não mais eu, tudo novo se fez, vida nova ganhei, sandália nos meus pés, anel no meu dedo, eu vou dançar até o amanhecer. Tudo novo se fez, vida nova ganhei, sandália nos meus pés, anel no meu dedo, eu vou dançar até o amanhecer. Obrigada, Jesus, pela vida nova que Tu nos deste, por essa oportunidade. Muito obrigada, Jesus, nós somos gratos. Nada me importa mais, eu só Te quero tanto. Nada me importa mais, eu só Te quero tanto. Nada me importa mais, eu só Te quero tanto. Tudo novo se fez, vida nova ganhei, sandália nos meus pés, anel no meu dedo, eu vou dançar até o amanhecer. Tudo novo se fez, vida nova ganhei, sandália nos meus pés, anel no meu dedo, eu vou dançar até o amanhecer. Oh, 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 oh. Vindas essa noite, que alegria poder receber você, poder chegar na sua casa, poder abençoar a sua vida, e nós podemos nesse dia, nessa terça-feira, entrarmos em contato mesmo à distância. Infelizmente, mais uma vez, estamos com o templo fechado, as portas aqui da nossa construção estão trancadas, mas eu tenho certeza que as portas do céu não estão fechadas nessa pandemia, elas estão abertas sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa família, e é por isso que nós ainda persistimos com a oportunidade de entrarmos na sua casa. Eu louvo a Deus pela nossa equipe, louvo a Deus por essa comunidade que vem se preparando para a transmissão online já há alguns anos, então estava tudo preparado já para a gente poder atingir seu coração, visitar a sua casa nesses dias de pandemia, porque o Senhor já proveu para nós essa oportunidade. Então louvo a Deus por essa chance que nós temos, de mesmo com as portas do templo fechadas, ainda podemos acessar o seu coração e a sua vida. Seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos no nosso segundo dia da campanha de jejum e oração. Eu espero que ontem você já tenha feito a consagração daquilo que você vai se abster, daquilo que você vai deixar de fazer durante esses próximos 21 dias. Espero que também você já tenha selecionado um horário de oração para você poder meditar na palavra, ler o nosso devocional, fazer um tempo de reflexão e também consagrar sua vida, sua família, seus pedidos diante do altar do Senhor. Lembrando que o jejum não muda Deus,
A palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. O que acontece então quando nós jejuamos, pastor? Acontece que nós nos mudamos, nós somos transformados. E é uma mudança de dentro para fora, uma sensibilidade, ela é inserida ao nosso coração. Nossa mente se abre, começamos a nos comunicar com Deus numa via mais limpa, num canal sem ruídos e sem interferências. É isso que o jejum faz, ele faz conosco. Antes de fazer qualquer coisa com Deus, ele toca ao nosso coração e com certeza Deus retribui as suas bênçãos sobre nós com o coração quebrantado, que ele não pode resistir, como a própria palavra diz no Salmo 51. Então, vamos ficar firmes no nosso jejum. Daqui a pouquinho nós estaremos orando, consagrando mais esse dia, apresentando ao Senhor os nossos pedidos desse dia, e eu quero que você já esteja aí chamando seus filhos, suas filhas, para poderem assistir. Daqui a pouco a tia Jujuba já vem para ministrar o coração das crianças. Mas antes disso, eu gostaria de lembrar você que tem sido contribuinte fiel da nossa comunidade nesse período de quarentena. Eu louvo a Deus pela sua generosidade, pela sua fidelidade, porque embora você não possa estar conosco presencialmente, você tem feito isso através de depósito bancário, através de transferência online, e muitas pessoas têm vindo até aqui na nossa secretaria, saindo dos seus lares, deixando os seus compromissos e passando aqui para fazer o seu depósito, fazer aqui a sua oferta. Obrigado. Deus abençoe, Deus retribua a sua vida e seu coração. Você que quer contribuir, está aí na sua tela as contas que você pode fazer a sua transferência ou o seu depósito. E se você mora aqui em Sertanópolis e quer fazer isso presencialmente, de segunda a sexta, das 8 até as 17h30, tirando o horário do almoço, que é da meio-dia às 13h30, você pode vir aqui e fazer a sua oferta e a sua contribuição também, tá joia? Deus abençoe, nós estamos orando como pastores, como conselho da igreja, para que Deus prospere a sua vida, para que Deus lhe dê recursos e para que Deus lhe mantenha são e salvo no seu trabalho, no seu salário, no seu sustento durante essa pandemia. Outra aviso que eu gostaria de dar muito importante é para as nossas crianças. Lembra do cofrinho missionário? O cofrinho missionário está de volta. Nós fizemos uma contribuição lá no Senegal com R$838 de moedinhas que vocês, crianças, separaram. E o que nós vamos fazer agora? Um novo cofrinho. Só que agora, esse vai para a Albânia, sim, para a Lidiane e o Igor, que são os nossos missionários lá. Todos os recursos em moedas que nós selecionarmos nesses dias serão levados até a Lidiane e o Igor. Então, criançada, comece a depositar as moedinhas da padaria, do mercado, e comece já a separar isso para que a gente possa enviar aos nossos missionários em breve. Ah, pastor, não tem o cofrinho. Procure a nossa secretaria, nós temos algumas unidades ainda para entregar para você e para a sua família também. E papai e mamãe, esse aviso já é para você, tá bom? Porque as crianças, elas são limitadas nas suas responsabilidades. Nós queremos convidar todas as crianças que nos assistem online, todas, a participar das nossas salas de estudo bíblico que acontece aos domingos de manhã. É a única maneira, papai e mamãe, que nós temos de ministrar o seu filho e a sua filha. Estamos ansiosos para que essa porta se abra novamente da igreja, a gente veja as crianças aqui e façamos tudo o que vínhamos fazendo com elas, de ministrar o coração de seus coraçõezinhos. Mas enquanto não podemos fazer isso, eu peço por gentileza, entre em contato com a Daniela na Rede Kids ou aqui na secretaria e entre para o grupo específico do seu filho, se ele tem 4 aninhos, se ele tem 7, se ele tem 10, para poder participar dos nossos estudos bíblicos que acontecem todas as manhãs de domingo, tá bom? Faça isso quanto antes, porque nós não queremos ministrar apenas no domingo e na terça, nós queremos também falar ao coração das nossas crianças em nossos estudos bíblicos, tá joia? Por falar em crianças, por falar em estudo bíblico, por falar em ministração, onde será que está a tia Jujuba hoje? Ela está visitando vários lugares, várias escolas, e onde será que ela está hoje? Alô, tia Jujuba, você está ouvindo a gente? Onde é que você está hoje, tia Jujuba? Seja bem-vinda. Olá, galerinha Kids! E hoje, para os nossos pequeninos, eu estou especialmente aqui nessa escola. Qual que é? É o CEMEI. Galerinha, hoje a tia vai contar uma história muito legal. Na verdade, não é uma história, é uma dinâmica para a gente entender como é estar na presença de Jesus. Vamos lá! Essa esponjinha vai simbolizar nós, eu e você que está aí em casa me assistindo. Já vou pedindo desculpa pelos barulhos, pessoal, porque nós estamos, afinal de contas, nós estamos na rua, né? Então vai ser normal passar um carro e outro. Mas a tia vai falar bem alto para vocês ouvirem. Essa esponja vai significar eu e você. Essa aguinha aqui, azul, olha só, vai simbolizar a presença de Jesus. Pois bem, quando estamos na presença de Jesus,
nós nos enchemos, né? Nadamos na presença do Pai, cantamos louvores e adoração ao Senhor. E por onde quer que a gente vá, nós vamos levar a presença de Jesus. Querem ver? Olha só, olha só. Chegamos aqui neste lugar e despejamos a presença de Jesus. Voltamos vazios, não voltamos? Temos que nos encher de novo. Como que a gente se enche da presença de Jesus? Lendo a Bíblia, ouvindo louvores que falam de Jesus, escutando histórias bíblicas. Vamos lá? Nos enchemos mais um pouco da presença de Jesus e por onde a gente andar, nós vamos despejando a presença de Jesus. Mais uma vez, quando a gente passa na escolinha, quando a gente vai brincar com um amigo, estamos despejando da presença de Jesus. E esse lugar aqui, olha só como está se enchendo da presença de Jesus. Galerinha, isso quer dizer que aonde nós estivermos, onde a gente for, a gente tem que exalar o bom perfume de Cristo. Lá em Atos 13:32, diz que nós estamos aqui para anunciar o Evangelho. E o que é o Evangelho? É a palavra de Deus. Então eu espero que vocês estejam igual essa espuminha, ó. Essa esponjinha, cheio da presença de Jesus e esbanjando a presença de Deus onde quer que vocês vão, onde quer que vocês estejam, ok? Um beijo! Como é maravilhoso ser cheio do Espírito Santo. É muito bom saber que nós temos um Pai que cuida de nós, que nos busca onde nós estivermos. Ele não mede esforços para te encontrar, para cuidar de você, curar as suas feridas, para restaurar a sua alma. Ele é o Deus que te encontra, que te ama. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Ele te encontra onde você está. Independente do estado que você esteja, Ele te ama. Ele deseja te trazer para perto. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que Deus
posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que amor tão grande, que amor maravilhoso, Deus, Tu tens pelas nossas vidas. Nós sabemos que está sempre ao nosso lado. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Não há ninguém que te ame com profundidade como Ele. Ninguém seria capaz de entregar a própria vida em nosso lugar. Mesmo vendo o nosso estado, mesmo vendo as nossas condições pecaminosas, mesmo sabendo que nós já estávamos condenados à morte e nada teríamos a oferecer a Ele, Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, nos ofereceu favor imerecido, porque nós não merecíamos. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo Teu sacrifício. Que a Tua vida seja a nossa vida. Que o nosso coração esteja cheio da vida que vem do trono da graça. Inunda o nosso ser, inunda o nosso coração. Vem, Senhor, com os Teus rios, com as Tuas águas, e renova a nossa alma, purifica o nosso coração. Quero beber do Teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas, eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor.
que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Nós profetizamos, Senhor, que o teu rio inunde cada lar, cada coração, que não seja somente aqui, não seja somente em nós, mas faça também em nossos irmãos, onde quer que eles estejam. Oh Pai, transforma lares, ó Deus, que talvez estão destruídos, estão abalados por esse momento que nós estamos enfrentando. Mas o teu rio é capaz de restaurar todas as coisas, de curar todas as coisas. Oh, que o rio de Deus te visite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa canção muito linda realmente nos faz meditar sobre aquilo que nós precisamos da parte de Deus, que é o seu rio, a sua presença, o seu fluir sobre o nosso coração, não é verdade? E você que vai fazer o devocional conosco, não se esqueça que amanhã, a partir das 8 horas, a mensagem que nós falamos hoje, ela estará resumida no devocional que estará disponível no Facebook, no Instagram e também através do WhatsApp da nossa secretaria. Se você preferir baixar direto das nossas redes sociais, você pode fazer isso. Ou se preferir receber pelo WhatsApp da igreja, você precisa se cadastrar e enviar a palavra jejum para o nosso número do WhatsApp da secretaria. Nós vamos enviar para você o devocional para você fazer logo pela manhã ou no horário que você achar melhor, que é relacionado à mensagem de hoje, tá bom? Bom, hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema muito, muito interessante, que se dá no processo da nossa mente, que se dá no processo dos nossos pensamentos. Esses dias eu tive um problema muito sério relacionado ao meu computador. Eu uso muito os dispositivos do Office, por exemplo, o PowerPoint, eu uso o Word. Então esses dispositivos são muito úteis para mim. E ficar sem eles um dia já é muito terrível. E esses dias eu entrei no meu computador e nada de eles abrirem. Clicava num lugar, abria um outro. Tentei assistir um tutorial da internet para ver o que estava acontecendo. E depois de muito fuçar e de muito mexer, eu descobri qual era o problema
que não estava fazendo com que o meu dispositivo funcionasse da maneira como ele deveria funcionar. Do lado direito superior da tela do meu computador estava escrito: atualizar para a nova versão. E ali, na verdade, precisava uma única e simples atualização para tudo voltar a funcionar novamente. A verdade é que isso não se dá apenas em relação ao meu computador, se dá em relação ao seu celular, não é verdade? Às vezes você não consegue tirar o melhor proveito dele porque falta uma atualização. Falta atualização às vezes no mercado de trabalho, no mercado profissional, você fica para trás, não se atualiza e acaba deixando de explorar boas oportunidades. Falta atualização na vida financeira, de como administrar, de como fazer os melhores investimentos. Mas hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma atualização mental, porque a palavra de Deus nos convida a essa constante atualização. A palavra de Deus nos convida a esse constante trabalhar, permitir que o nosso software emocional, o nosso software mental, o nosso software espiritual passe por uma atualização divina, onde novos valores sejam comunicados ao nosso coração, onde novas possibilidades sejam enxergadas pelos nossos olhos, onde novas condições sejam trabalhadas na nossa vida. Porque quem não se atualiza acaba perdendo de explorar o melhor que existe em seus dispositivos. E quem não atualiza o seu coração e nem passa por uma renovação da sua mente, também deixa de aproveitar o melhor que Deus plantou na nossa vida. Gente que ainda está apegada a uma atualização antiga de vida, a um modo de viver que já não condiz mais com o estilo de vida baseado na palavra de Deus. Há pensamentos, atitudes, crenças, valores que ficaram lá atrás e que ainda estão sendo impedimentos e barreiras limitantes para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. Então hoje eu separei um texto muito especial, que na verdade é a continuação da mensagem de ontem. Se você não assistiu, assista ontem, está aí no nosso YouTube. Então você pode assistir novamente, que é a continuação do texto de Provérbios, capítulo 1, versículo de número 22. Vamos ler isso juntos? Vai ser projetado na tela do seu dispositivo agora. Se você quiser aproveitar e ler a sua Bíblia, abra comigo, Provérbios capítulo 1, versículo 22 ao 23, diz assim: até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão conhecimento? Se ouvirem as minhas advertências, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Até aí esse texto, ele nos traz grandes orientações. O que eu gostaria de falar com você é que o livro dos Provérbios é uma mensagem do sábio Salomão que se confunde muito com aquilo que Deus está falando. Em alguns momentos, o Salomão está falando de si mesmo, está falando da sua experiência de vida. Mas em alguns outros momentos você vai ver que a palavra soa como uma ordem, como uma revelação, tal qual viesse do próprio Deus. E eis que nós estamos diante de um texto dessa maneira e dessa forma. Se você notar, de repente, Salomão sai da sua experiência e dá uma palavra como se fosse o próprio Deus dizendo: o que vocês estão fazendo paralisados na vida? Eu estou aqui esperando para derramar sobre vocês o meu espírito de sabedoria. Então a palavra do Salomão agora se confunde com a voz divina, e eu gostaria que você ouvisse a voz de Deus através desses versículos que nós lemos, onde Deus se manifesta completamente indignado com a atitude dos tolos, dos zombadores e dos ingênuos, e faz uma proposta para que esses saiam da sua malvadeza, para que esses saiam da sua ignorância, para que eles transitem das trevas para a luz e encontrem a sabedoria. É o próprio Deus e não Salomão que está convidando os tolos, os zombadores e os inexperientes a saírem dessa condição e encontrarem o caminho da sabedoria. Por isso, eu vou usar a palavra divino aqui para dividir esse texto em alguns pontos, para ficar mais didático, para você memorizar, anotar e até separar aí no seu caderno, se você achar necessário. A questão primeira que eu gostaria de mostrar para você é como Deus trabalha a questão dos zombadores, dos tolos e dos inexperientes. Veja só, aqui eu vejo uma indignação divina. Isso vai ser projetado na sua tela agora. Em primeiro lugar, eu vejo que há uma indignação de Deus por parte daqueles que continuam no seu mesmo estado e não se atualizam para a transformação da sua mente, dos seus hábitos, das suas atitudes, das suas crenças e também dos seus valores. Veja bem o que Deus diz sobre eles: até quando
Deus está revoltado com isso. Deus está impaciente com isso. Quando, por exemplo, uma esposa chega para o marido e diz: até quando você vai chegar em casa à tarde? Não significa que ela está muito de bom humor, não. Não significa que ela está com uma paciência elástica. Significa que ela já está intolerante a isso e que já está no último da sua condição emocional. Então ela diz: até quando? Quando um pai diz para o filho: até quando eu vou precisar acordar você pela manhã para assumir seus compromissos? Significa que ele chegou no seu limite, que ele não suporta e não tolera mais isso. E Deus faz a mesma coisa nesse texto, dizendo: até quando vocês vão ficar nesse marasmo? Até quando vocês vão continuar vivendo a mesma vida? Vocês que são ingênuos, vão continuar vivendo na ingenuidade? Vocês não vão avançar para crescer e para amadurecer? Vocês que são zombadores, vão continuar sobrevivendo de sarcasmo, aproveitando-se da vida alheia para viver nas trevas, pensando que estão na luz? Até quando vocês vão viver como tolos, sabendo o que deve fazer, mas optando ainda pelo mal? Deus está indignado com essa situação, dizendo: vocês precisam se atualizar, vocês precisam evoluir, vocês precisam crescer e amadurecer. Então há uma indignação santa no coração de Deus para todos aqueles que paralisam na sua caminhada cristã. Gente que vive num marasmo, gente que vive numa paralisia, gente que vive numa estagnação, dizendo: a minha vida é assim, não cresce, não se aperfeiçoa, não amadurece. Algumas pessoas, por exemplo, a gente conversa há 5 anos atrás, e se conversarmos hoje, você vai perceber que elas estão do mesmo jeito, com o mesmo problema conjugal, com o mesmo problema financeiro, com o mesmo problema de crenças, com o mesmo problema de valores e com o mesmo problema de instabilidade na fé. O que faz essas pessoas ficarem vivendo a mesmice? É a falta de atualização. É continuarem vivendo no âmbito da inexperiência, continuarem vivendo no âmbito da zombaria e continuarem vivendo no arraial ou nas tendas da tolice. Tolice é continuar como está. Tolice é achar que a vida é uma condição estanque, que não se aprimora, que não se amadurece, que não se desenvolve. Deus está nos chamando, queridos, a amadurecermos, seja pela pandemia, seja por um problema financeiro, seja por um enfrentamento de uma crise conjugal, seja por uma rebelião dos filhos, seja por uma doença que enfrentamos nós ou de alguma pessoa querida, seja pelas dificuldades sociais, sejam pelos problemas que enfrentamos diariamente. Queridos, Deus está nos convidando a nos fortalecermos, a crescermos e a sairmos da paralisia. Até quando nós vamos viver a mesma vida? Até quando nós vamos lutar contra os mesmos vícios? Até quando nós vamos lutar contra os mesmos maus hábitos? Até quando nós vamos continuar com a mesma mentalidade pequena, tacanha, que não se aprimora, que não evolui, que não amplia? Porque é isso que a palavra de Deus nos convida, a sairmos dessa condição, porque Deus está indignado quando nós deveríamos estar nos atualizando, estamos paralisados, vivendo traumas passados, vivendo glórias que não existem mais, vivendo problemas que estavam no passado e que hoje nos atingem e que não avançamos, não nos adiantamos e não concluímos a nossa vida à frente. É uma boa pergunta para começarmos a nossa conversa essa noite, não é verdade? Seria Deus, ou estaria Deus indignado com a nossa postura? Você tem crescido? Você tem aprimorado, tem amadurecido? Ou pelo contrário, tem se infantilizado? Permita-me lhe dizer, com muito pesar e com muita dor no meu coração, que depois de 120 dias de pandemia e de isolamento social, eu tenho visto muitas pessoas infantilizarem, decrescerem na sua vida espiritual, ao invés de progredirem nesses dias de adversidade. Mas o contrário também é verdadeiro. Tenho encontrado alguns testemunhos de pessoas dizendo: pastor, a minha vida com Deus aumentou, a minha fé parece que se fortaleceu, e eu tenho procurado viver mais a palavra de Deus na minha vida e na minha casa. Depende da nossa atitude. A pandemia não é boa e nem ruim, depende da nossa atitude em relação a ela. Até quando nós vamos reclamar da pandemia? Até quando nós vamos nos amedrontar com amanhã? Até quando nós viveremos ansiosos? Até quando viveremos a mesma miserável vida? A mesma praça, o mesmo banco, a mesma história, vendo a banda passar, sem aproveitarmos as oportunidades para crescermos e para atualizarmos a nossa mente e o nosso coração pela palavra de Deus. Mas a palavra não para por aí.
apesar de toda a indignação de Deus dizendo até quando, ele vai um pouquinho mais adiante e faz uma grande promessa, ou até mesmo uma proposta ao nosso coração. Então vai aparecer na sua tela agora que Deus faz uma proposta, uma divina proposta, quando ele diz no versículo 23, se ouvirem as minhas advertências. Deus não apenas assiste o nosso estado de marasmo e de mediocridade, Deus não apenas assiste a nossa condição de paralisia, Ele nos desafia com uma palavra: se vocês ouvirem as minhas advertências. Há uma proposta para você e para mim, onde Deus está dizendo, há uma vida diferente que eu quero te oferecer, há uma história diferente a ser construída, há um futuro brilhante que eu quero estabelecer para você, há uma promessa divina que eu tenho a concluir sobre o seu coração, mas depende de você me ouvir. Você percebeu a conjunção condicional que aparece no começo desse texto? Se vocês ouvirem as minhas advertências. Ou seja, não se trata de algo que acontece por osmose, queridos. Não se trata de algo que acontece ao acaso. Não se trata de algo que acontece simplesmente por uma ação sobrenatural. Há uma participação do nosso coração, há uma iniciativa, há um desejo, há uma intencionalidade partindo de nós, dizendo: Senhor, eu quero ouvir o que o Senhor tem a dizer para mim. Eu quero conhecer mais dos seus pensamentos sobre mim. Eu quero conhecer mais sobre a sua palavra sobre mim. E se você quer começar bem, comece pela palavra de Deus, comece lendo a Bíblia. A Bíblia é a descrição exata de como você e como eu funcionamos, de como é a estrutura emocional, biológica, psíquica, espiritual, social, que nos envolve. A Bíblia é o manual completo de como deve ser a vida. E Deus diz: se vocês me ouvirem, mas há uma conjunção condicional, se você não ouvir a Deus, nada mudará. Se você não ouvir a Deus, nada se transformará. Isso me faz lembrar agora de Isaías capítulo 1, versículo 19, que diz assim: se vocês quiserem e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Eu vou repetir para vocês Isaías 1,19, se você quiser anotar aí. Se vocês quiserem e me ouvirem, comerão o melhor dessa terra. Se vocês quiserem. Você quer? Você quer uma vida pungente? Você quer uma vida vibrante? Você quer uma vida melhor? Você quer um coração mais em paz? Você quer crescer, amadurecer, se tornar sábia? Então a palavra de Deus diz: me ouça. Não é por pouco que Jesus diz lá em Apocalipse, quando ele fala às igrejas: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não basta apenas ter ouvido, precisa ouvir, queridos. Precisa atender à voz de Deus, precisa reconhecer os seus mandamentos, as suas palavras, as suas instruções que estão nas suas escrituras, prometidas a você e a mim, ao nosso coração. Isso me faz lembrar também de João capítulo 15, onde Jesus está falando sobre a videira com seus discípulos. Ele diz: se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer em vocês, vocês pedirão o que quiserem e vos será feito. Veja a promessa de Jesus: há uma conjunção condicional novamente. Vai acontecer algo maravilhoso na sua vida, mas se você permanecer em mim, disse Jesus. Então, vamos usar esse se ao nosso favor? Vamos colocar essa palavra para operar em nossa direção, dizendo: sim, Senhor, eu ouço a sua voz. Sim, Senhor, eu permaneço em ti. Sim, Senhor, eu quero a vida que o Senhor tem para mim. Sim, Senhor, atualize o meu coração, me tire da zombaria, me tire da tolice, me tire da infantilidade, me traga a um lugar de maturidade, me traga a um lugar de crescimento. Eu quero aprender mais de ti e quero viver o melhor que o Senhor tem para mim e comer o melhor dessa terra. Porque quem conhece o seu Criador e quem vive na perspectiva do seu Pai, com certeza vive o melhor dessa terra. É como se fosse um manual de instrução. Você pode tirar o melhor do seu aparelho se você aprender a usar de acordo com o manual de instrução. A Bíblia nos orienta como vivemos essa vida, como superarmos os nossos desafios, como vencemos os nossos traumas, como lidarmos com a nossa ansiedade, como sobrevivemos ao ressentimento, como lidarmos com as ofensas. A Bíblia nos ensina a viver uma vida superior, mas nós muitas vezes nos acomodamos com a vida inferior, humana, medíocre, sem sabedoria e baseada num lago e num açude estagnado, onde vivemos das nossas mazelas e das nossas misérias. Então, há uma proposta divina ao seu coração. Você quer ouvir a palavra de Deus? Você quer receber dele? Então eu chego aqui à conclusão da nossa conversa essa noite, que não é apenas uma indignação divina, não se trata apenas de uma proposta divina,
mas também tem para você e para mim uma transformação divina. Sim, uma indignação, uma proposta, mas também uma transformação. O texto no versículo 23 diz assim: eu lhes darei um espírito de sabedoria. Olha aí na sua tela. Eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Quem é que faz isso? Deus. Salomão não poderia dar espírito de sabedoria. Quem pode fazer isso é Deus. E a palavra de Deus diz em Tiago, capítulo de número 1, versículo 15: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. A sabedoria é democrática e é dada a nós por Deus. Sabedoria não se alcança com os anos, sabedoria não se alcança com as experiências da vida, sabedoria se alcança aprendendo de Deus e crescendo e amadurecendo a fé. Então, o que Deus está convidando a gente a fazer, agora nesse texto aqui, é uma atualização, queridos. Vamos atualizar a nossa vida em Deus. Vamos atualizar o nosso coração na palavra do Pai, porque o texto diz que Ele nos daria uma nova mente, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir. Não se trata de uma mudança externa, não se trata de uma mudança de valores apenas, não se trata de uma mudança de opinião, é uma mudança de dentro para fora, é uma mudança de consciência, é uma mudança de pensamento. Eu lhes daria um espírito de sabedoria, ou seja, eu serei em vocês através do meu caráter, da minha mente, dos meus valores, da minha palavra. Nós precisamos dessa atualização, porque só essa atualização nos coloca na melhor versão que Deus tem para você e para mim. Eu vou repetir porque ficou legal relacionado à atualização. Uma atualização sempre melhora a versão. E vamos deixar o Espírito Santo atualizar o nosso coração, para que a gente se torne a melhor versão que Deus tem para a nossa vida. Atualize e deixe a mente de Cristo te inundar, deixe os pensamentos de Deus te preencher, abandone os pensamentos de pânico, de depressão, de angústia, de ressentimento, de dores, de traumas, de ansiedade, de incredulidade, e absorva os pensamentos de Deus. Atualize a sua vida no Espírito Santo, porque isso se chama mudança. E eu encontrei uma palavra muito interessante relacionada a essa transformação e atualização, é a palavra metanoia. Metanoia vai aparecer na sua tela e agora significa uma mudança de mente, e não apenas de opinião. Meta significa ir além, e nous significa pensamento. Então é um pensamento que vai além, é uma transformação de pensamento. E é isso que a palavra de Deus nos convida a fazer. Atualize a sua vida em Deus e você receberá uma nova mente, uma mente superior, uma mente divina, uma mente onde a mente de Cristo vai ser transplantada para você. Você não vai mais pensar com as coisas da terra, você não vai pensar pelos padrões humanos, você vai pensar da perspectiva celestial, da perspectiva da sabedoria divina. Está duvidando que isso é possível? Acha que isso é uma heresia? Vamos pela palavra de Deus? Veja só na sua tela Romanos capítulo de número 12, e veja só Coríntios capítulo 2, diz assim, Romanos 12, 2, não se conformem ao padrão desse mundo, mas atualizem-se pela renovação da sua mente, ou transformem-se pela atualização da sua mente. Veja o que diz Paulo aos Coríntios 2,16, nós porém temos a mente de Cristo. Veja que coisa maravilhosa, queridos irmãos e irmãs. Deus está nos convidando a atualizar o nosso coração. Atualize a sua mente, transforme-se para você experimentar, continuação do texto, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos fazer isso hoje? Vamos fazer isso através dos 21 dias de oração e jejum que faremos? Sobreviver e saber viver? Só podemos fazer isso renovando o nosso coração, atualizando a nossa mente e permitindo que o Espírito Santo nos livre de tudo aquilo que é antiquado, tudo aquilo que é ultrapassado, tudo aquilo que não produz valor ao nosso coração, e trazer para nós o novo, a nova vida, o novo caminho, a nova esperança, a nova fé, a nova perspectiva, o novo futuro que Ele tem para você e para mim. Que Deus possa tocar o seu coração e que você possa, sobretudo, ser ministrado por essa frase que eu vou colocar agora na sua tela. Diz assim: primeiro mudamos de pensamento, depois o pensamento nos muda. Isso é metanoia. Mude a sua maneira de pensar e depois o seu pensamento mudará você. Mas como nós não estamos falando de autoajuda e como nós não estamos falando de neurociência, nós estamos falando de Bíblia aqui para você. A minha palavra ao seu coração é: permita que a mente de Cristo seja instalada em você.
Permita que as ideias e os pensamentos de Cristo sejam instalados em você. Mude de pensamento, e depois esse pensamento vai mudar a sua história. O velho marido vai embora e o novo atualizado chega para ser um homem de Deus, um homem de oração, um homem carinhoso, um homem íntegro, um homem honesto dentro do lar. A velha esposa vai embora e deixa de ser mexeriqueira, deixa de ser ranzinza, deixa de ser mal-humorada, deixa de ser isolada, deixa de ser melindrosa, e agora é uma mulher de Deus, uma mulher amável, uma mulher de oração, uma mulher que profetiza bênçãos no seu lar. O velho patrão vai embora, o velho funcionário vai embora, a velha vida vai embora, a velha perspectiva vai embora. Por quê? Porque a mente de Cristo se instalou na nossa vida e no nosso coração. Atualize a sua mente em Deus e você vai viver o melhor dessa terra. Vamos orar, queridos? Vamos buscar a face de Deus? E onde você estiver agora, eu quero convidar você a se colocar de joelhos, a se prostrar, porque nós estamos numa campanha de jejum e oração. Jejum é arrependimento, é quebrantamento, é humilhação. Então, nada melhor do que você fazer isso agora comigo. Eu vou me ajoelhar aqui nesse momento. Eu quero pedir que você, onde quer que você esteja, pegue os seus filhos agora e aproveite esse momento, que eu quero orar pela sua casa e pela sua família. Nós vamos clamar a Deus pelos nossos pedidos de oração, para esse segundo dia de devocional, esse segundo dia de sobreviver e saber viver na nossa campanha de jejum e de oração. Vamos ajoelhar e vamos buscar a presença de Deus nesse momento. Senhor Jesus, nós estamos diante do seu altar e diante da sua presença. Senhor, nós temos vivido dias difíceis que têm tapado os nossos olhos, que têm limitado as nossas perspectivas. Pai, muitos de nós não conseguimos ver um palmo à nossa frente de perspectiva, de segurança. Muitos de nós estamos nos sentindo solitários, vazios, sem sentido, enquanto essa pandemia não passa. Muitos de nós estamos ansiosos, preocupados, inquietos com o dia de amanhã. Nossa alma está atribulada, nossa alma está inquieta, está dando aos berros no nosso coração, dizendo: o que será de mim? O que será da minha casa? O que será do meu trabalho? O que será da minha vida? Mas, Pai, nós consagramos esse jejum e oração e apresentamos ao Senhor, Pai, especialmente o nosso coração e a nossa mente. Atualize a nossa fé, atualize o nosso coração, para que nós possamos pensar as coisas do reino, imaginar as coisas do reino, refletir nas coisas do reino, sermos encharcados com a Tua palavra, encharcados com a Sua presença, encharcados com a Sua glória, Paizinho, para que possamos sobreviver a esses dias com sabedoria e também com esperança na Sua palavra. Por isso, Deus, nós apresentamos a nossa vida no Seu altar. Muda-nos, transforma-nos, renova-nos e atualize a nossa mente, o nosso coração na sabedoria da Sua palavra. Mas, Pai, abençoa a nossa casa também, abençoe os nossos filhos, esposas, abençoe os maridos, abençoe os patrões. Oh Deus, abençoe o comércio da nossa cidade, os nossos empresários, comerciantes estão tão aflitos com o fechamento da sua empresa, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, abrevie esses dias, traga sustento, provisão, Pai, dá consciência, sabedoria ao nosso governo para administrar essa situação com decência, com ordem, com sabedoria, Senhor. Oh Pai, abençoe cada comerciante da nossa cidade, abençoe as nossas famílias, abençoe os nossos lares, traga a Tua provisão, que não nos falte a alegria, a paz e a segurança em Cristo. E, Senhor, que nós possamos crescer muito, mas muito, que o nosso amadurecimento seja acelerado nesses dias de pandemia, para que os 120 dias de isolamento seja igual a dezenas de anos de experiências pessoais, onde possamos amadurecer e não decrescer, e não infantilizar o nosso coração, e não voltar à lama do pecado ou ao vômito que um dia deixamos para trás. Ó Deus, nós clamamos e oramos como povo do Senhor, pedindo a Tua presença, a Tua ajuda. Acalma nossa alma, aquieta o nosso coração, muda a nossa mente e fortaleça a nossa vida. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto, só. só, assim eu não me sinto só.
aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas sempre estará comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem, creia nisso. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Sim, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair,
E se eu chorar toda lágrima, você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Vem, Senhor, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Ele estará com você todos os dias. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Oh, eu quero te ouvir, Deus. Oh, eu quero. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Confie nas palavras do Senhor, aquieta o seu coração, dê espaço para Ele trabalhar em você e creia que tudo vai ficar bem. Deus te abençoe. Obrigada por nos acompanhar até aqui nessa transmissão. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Sim, tudo vai ficar bem.